E aí, tudo bem? Espero que esteja ótimo ou ótima. Hoje vamos ler o capítulo 5. Vamos para a história. Ficar rico versus os permanecer. Rico. Investir bem não é necessariamente tomar boas decisões. Investir bem é, principalmente, não fazer besteira de forma consistente. Não é crescimento. Não é inteligência. Não é insight. O que faz mais diferença é a capacidade de permanecer no jogo por muito tempo, sem quebrar, sem desistir, sem ser forçado a sair. Esse deveria ser o fundamento da sua estratégia. Nos investimentos, na sua carreira, ou em um negócio que você construiu. Existem duas razões pelas quais uma mentalidade de sobrevivência é tão importante quando falamos de dinheiro. A primeira é simples. Poucos ganhos são grandes o suficiente para justificar o risco de destruir tudo. A segunda razão é a matemática dos juros compostos. Os juros compostos só funcionam se você puder dar ao seu dinheiro muitos anos para crescer. É como plantar uma árvore de carvalho. 1 ano de crescimento quase não mostra resultado. 10 anos já podem fazer uma grande diferença. 50 anos podem criar algo extraordinário. Mas para alcançar esse crescimento, você precisa sobreviver aos altos e baixos inevitáveis da vida. Muitas pessoas passam anos tentando entender como Warren Buffett conseguiu seus retornos, como ele escolheu empresas, como encontrou ações baratas, como identificou bons gestores. Tudo isso é importante, mas algo igualmente importante é entender o que ele não fez. Ele não se afundou em dívidas. Ele não entrou em pânico durante as 14 recessões que viveu. Ele não destruiu sua reputação. Ele não ficou preso a uma única estratégia. Ele não seguiu modismos. Ele não dependeu do dinheiro de outras pessoas. E ele não desistiu cedo. Ele simplesmente sobreviveu. E sobreviver deu a ele longevidade. E foi essa longevidade, investir desde os 10 anos de idade até depois dos 80, que permitiu que os juros compostos fizessem seu trabalho. Esse é um dos pontos mais importantes para entender o sucesso de Buffett. Para entender isso melhor, precisamos falar de Rick Guerin. Hoje quase todo mundo conhece a dupla Warren Buffett e Charlie Munger, mas 40 anos atrás existia um terceiro investidor próximo deles, Rick Guerin. Warren, Charlie e Rick investiam juntos. Eles analisavam empresas juntos, mas Rick acabou desaparecendo da história. Um investidor chamado Monish Pabrai perguntou a Buffett o que havia acontecido com ele. Buffett respondeu algo interessante. Ele disse: Charlie e eu sempre soubemos que ficaríamos muito ricos. Nós não tínhamos pressa. Sabíamos que isso aconteceria. Rick era tão inteligente quanto nós. Mas ele tinha pressa. Durante a crise do mercado entre 1973 e 1974, Rick estava alavancado com empréstimos de margem, e o mercado caiu quase 70%. Rick recebeu chamadas de margem. Ele foi obrigado a vender suas ações da Berkshire Hathaway para Buffett, por menos de $40 cada. Ele não vendeu porque quis, ele vendeu porque foi obrigado. Warren, Charlie e Rick tinham a mesma habilidade para ficar ricos, mas Warren e Charlie tinham outra habilidade. A habilidade de continuar ricos, e com o tempo, essa é a habilidade mais importante. Nassim Taleb explicou isso de forma simples. Ele disse: ter vantagem e sobreviver são duas coisas diferentes, mas a primeira depende da segunda. Você precisa evitar a ruína, a qualquer custo. Aplicar uma mentalidade de sobrevivência na vida real envolve entender 3 coisas. Primeira ideia: mais importante do que grandes retornos é ser financeiramente inquebrável. Se você for inquebrável, você terá tempo suficiente para que os juros compostos façam sua mágica. Ninguém gosta de manter dinheiro em caixa durante um mercado em alta. As pessoas querem investir em ativos que sobem. Se o caixa rende 1% ao ano e ações rendem 10%, você sente que está perdendo 9%. Isso incomoda. Mas imagine que esse caixa impede você de vender suas ações durante uma crise. Nesse caso, o retorno real desse dinheiro não foi apenas 1%. Pode ter sido muito maior. Porque evitar uma única venda desesperada pode fazer mais pela sua riqueza
do que escolher dezenas de grandes vencedores. Os juros compostos não dependem de retornos extraordinários. Retornos bons e constantes, mantidos por muito tempo, geralmente vencem. Segunda ideia. Planejar é importante, mas a parte mais importante de qualquer plano é aceitar que o plano não sairá exatamente como planejado. Existe um ditado famoso: você faz planos e Deus ri. Planejamento financeiro é importante, mas poucos planos sobrevivem ao primeiro contato com a realidade. Se você tentar prever os próximos 20 anos, pense em tudo o que aconteceu nos últimos 20 anos. Ataques terroristas, crises imobiliárias, crises financeiras, grandes altas no mercado e pandemias globais. Quase ninguém previu esses eventos. Um bom plano não ignora essa realidade. Um bom plano cria margem para erro. Quanto mais o seu plano depende de coisas específicas acontecerem exatamente como esperado, mais frágil ele se torna. Mas se você puder dizer, se o mercado render 8% por ano, ótimo. Mas se render apenas 4%, ainda assim eu ficarei bem. Então seu plano se torna muito mais forte. Muitas estratégias falham não porque estavam erradas, mas porque exigiam que tudo desse exatamente certo. Margem para erro é uma das ideias mais importantes em finanças. Ela pode aparecer de várias formas. Um orçamento simples. Pensamento flexível. Prazo mais longo. Qualquer coisa que permita viver bem com diferentes resultados. Terceira ideia. Você precisa ter uma mentalidade dupla. Ser otimista com o futuro, mas também paranoico com os riscos do caminho. Otimismo não significa acreditar que tudo dará certo. Otimismo verdadeiro significa acreditar que, no longo prazo, as probabilidades estão a seu favor, mesmo que o caminho até lá seja cheio de dificuldades, e ele será. Você pode acreditar no crescimento de longo prazo, e ao mesmo tempo saber que o caminho até lá será cheio de problemas. Essas duas ideias podem existir juntas. Muitas coisas na vida funcionam assim: progresso no longo prazo e caos no curto prazo. Economias funcionam assim. Mercados funcionam assim. Carreiras também funcionam assim. Nos últimos 170 anos, o padrão de vida nos Estados Unidos aumentou 20 vezes. Mas durante esse período aconteceram guerras, recessões, desastres naturais, crises financeiras, quedas de mercado, inflação, pandemias. Quase todos os dias havia um motivo para pessimismo. Mesmo assim, o progresso continuou. Manter uma mentalidade que seja ao mesmo tempo otimista e cautelosa não é fácil, mas é essencial. Você precisa de paranoia no curto prazo para sobreviver e de otimismo no longo prazo para continuar avançando. O investidor Jesse Livermore aprendeu isso da maneira mais difícil. Depois de ficar rico, ele acreditou que permanecer rico era inevitável. Ele se sentiu invencível. Depois de perder quase tudo, ele escreveu algo importante. Ele disse: às vezes nenhum preço é alto demais para aprender uma lição que evita a arrogância. Muitas quedas de pessoas brilhantes acontecem por causa da arrogância. Ele chamou isso de uma doença cara para qualquer pessoa. E no próximo capítulo veremos outra forma de entender por que crescimento e dificuldades costumam caminhar juntos.